reverendíssimas irmãs religiosas que ornam o coração de Deus com a sua vida, com a sua consagração, caríssimo seminarista e demais seminaristas que no seminário participam do retiro espiritual, quero saudar a estes consagrados com a saudação de Pai e Pastor neste ano vocacional nacional. Queridos fiéis que lotam esta casa de Deus, a Igreja Catedral do Sagrado Coração de Jesus, ou que nos acompanham pela mídia, pelas redes sociais, pelo YouTube da Paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Dai-me a alegria de ser salvo. Dai-me a alegria de agradecer porque eu fui poupado da Covid. Dai-me a alegria de ser salvo celebrando o centenário da nossa Igreja Diocesana. Dai-me a alegria de ser salvo preparando-me sim para fazer essa estrada, não apenas de uma comemoração, mas de um grande envolvimento de evangelização nesta Igreja Diocesana. Iniciamos como cristãos católicos a caminhada quaresmal com a quarta-feira de cinzas, atentos aos apelos de Deus, consciente de que é preciso escolher a vida, como está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, buscando assim uma maior fidelidade ao Senhor Deus, Criador e doador da vida. Celebramos sim a memória na Eucaristia daquele que venceu a tentação do acúmulo, do prestígio e do poder, Jesus, nosso Rei e Salvador. Na mesma esteira do livro do Deuteronômio, de que é preciso escolher a vida, é que nós vamos viver a campanha da fraternidade deste ano, que nos leva a refletir sobre o tema fraternidade e fome, e o lema, dai-lhes vós mesmo de comer, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Se tanta gente passa fome, e se nós somos irmãos, não podemos continuar admitindo que essa estatística cresça, mas precisamos sim, como igreja, como católicos, dar um passo além, para que tudo isto possa ser mudado a partir do coração de quem ama, que é o nosso coração. Na liturgia da palavra estamos aí diante do segundo relato da criação, do século 10 antes de Cristo, quando Salomão reinava sobre Israel. É uma reflexão sapiencial sobre a pessoa, sobre o ser humano. É um texto que nos ajuda a refletir sobre o projeto de Deus e a perversão deste projeto. Como Deus pensou um projeto bonito, como Deus deu ao homem o hálito da vida soprando em suas narinas. Porém, como o livro da obra de Deus foi riscado. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos sim pensar em como mudar esta maldade, a maldade com a criação. Hoje uma pessoa dizia a mim que nós vamos ainda esperar 80 anos para ter celulose no Brasil
para poder deixar de ter os descartáveis. Imaginemos, 80 anos, para tentar corrigir aquilo que não faz bem. No livro do Gênesis está aí o jogo da serpente. E a serpente conversa com a mulher. Vejam, desde o início, a mulher tem um lugar especial. E a serpente faz o jogo com ela. E aí está o símbolo da autossuficiência e da idolatria, fazendo com que as pessoas quisessem e pudessem se apropriar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, se tornarem como Deus. Quando nos colocamos no lugar de Deus, roubamos uma prerrogativa que pertence somente ao Criador, e nós nos tornamos idólatras, pois cultuamos a nós mesmos e, em consequência, a nossa própria ganância. Quanto mais nós pensamos em nós mesmos, mais nós esquecemos do irmão, mais nós deixamos de lado o próximo, que nós somos o centro. São Paulo, por sua vez, nos apresenta a figura de Adão. Adão, o primeiro homem, o primeiro Hadamá, aquele através de quem entrou o pecado e a morte, pela sua desobediência de querer ser como Deus, a partir de quem a morte começou a reinar. O segundo homem, por quem veio a vida e a graça, Jesus. Ele trouxe para nós a graça e a vida. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Nós vemos no Evangelho hoje algo que nos chama a atenção: a figura ilustre do diabo. Pensemos que o diabo chegou a tentar Jesus. O diabo leva Jesus para que ele possa aderir às tentações. E ele, na sua sagacidade, ele vai apresentar 3 tipos de tentação. Mas não nos esqueçamos que Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. E é lá no deserto que acontecem as tentações. Por quê? O deserto é aquele lugar da gestação do projeto de Deus. E aí vem a primeira tentação. O diabo é aquele que tem um projeto capaz de tentar perverter o projeto de Deus. O que é? Fazer de Jesus um Deus do palanque. Fazer de Jesus um Deus dos aplausos. Fazer de Jesus aquela figura que pode ter um passe de mágica e mudar todas as coisas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o projeto de Jesus vai além das promessas eleitoreiras. Por isso Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, transformando assim a desordem em vida. A segunda tentação: o diabo tenta Jesus para quê? Para que ele abuse do poder. Abuse sim até do poder de Deus, a fim de livrá-lo da morte. E Jesus recusa ser o mestre do prestígio, ser o Messias da idolatria. Mas o diabo não se cansa e vai para a terceira tentação.
Jesus é tentado a não realizar a justiça do reino, tornando-se assim um chefe político de uma sociedade injusta. Mas Jesus recusa ser o Messias do poder. Os reinos do mundo e suas riquezas podem se transformar em coisas diabólicas. Porque eu cresço, mas como é que eu estou crescendo? Vencidas as tentações da abundância, do prestígio e do poder, Jesus está pronto para instaurar a justiça do reino, através de quê? Da partilha. Oh, coisa difícil. Em casa, às vezes a irmã não pode entrar no quarto da outra irmã. Ai dela se pegar alguma coisa. É uma guerra dentro de casa. O irmão não pode usar a camisa do irmão, porque é minha. Sendo minha, você não tem direito. Imaginemos, se isso é dentro de casa, quanto mais do lado de fora. Uma pessoa me disse que um homem muito rico, muitas fazendas, muito dinheiro, muitas aplicações, ele ficou com Covid. Ele era um homem muito ruim mesmo. Quando ele pensou que ia morrer, chamou todo mundo para pedir perdão. De perdão pelas injustiças que fez, por ter tratado mal os funcionários, e que se ficasse bom, tudo seria diferente. E Deus permitiu que ele ficasse curado. Qual foi o resultado de quem convivia com ele? Ele ficou pior do que antes da pandemia. Vejamos, meu Deus, eu tenho a morte batendo a minha porta, e eu ainda não quero ficar do lado do bem. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, neste ano centenário, qual tem sido o meu envolvimento na obra da evangelização? Como é que eu tenho, por exemplo, rezado o terço em casa com a minha família? Como é que eu tenho adquirido aquele livrinho da Via Sacra, que já está sendo feita em família e acontecendo aqui na Catedral e na Capela de São José? Jesus jejuou 40 dias. Como foi o meu jejum na quarta-feira de cinzas? Me lembro daquela pessoa que dizia que ele jejuava até meia-noite. Quando dava meia-noite, ele ia comer o que ele não tinha comido durante o dia. Que jejum ele fez? Nenhum. Tentou até enganar Deus. Pois bem, nós estamos vivendo este tempo de mudança, de conversão, de transformação. Por isso, a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e fome, e como lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Na quarta-feira de cinzas, como bispo diocesano, eu propus para todas as paróquias, capelas e comunidades da diocese de se preparar para o domingo de Ramos, escondendo por dia aquela notinha menor que tem de R$2. Você escondendo lá embaixo do seu colchão, você escondendo lá na gaveta da sua penteadeira, você escondendo lá na gaveta da sua petisqueira. No final dos 40 dias, eu teria juntado para Jesus R$80. No domingo de Ramos, eu não posso vir aqui com as mãos vazias.
No domingo de Ramos, eu não posso jamais esquecer de Jesus. Quando alguém passa fome, diz as bem-aventuranças, é o próprio Jesus quem passa fome. Então, sejamos assim mais abertos à evangelização. Que neste ano centenário da nossa diocese, afastemo-nos da preguiça espiritual, afastemos da apatia e do desânimo. Quando a gente vai para uma reunião que sugere isso ou aquilo, a pessoa diz: não, Dom Francisco é porque o senhor não conhece aqui, por isso que o senhor está propondo isso. Não, é porque a gente entrou no desânimo, a gente vai no caminho da depressão. Por quê? Deixou de reconhecer Jesus como Salvador. Eu preciso ser artífice do bem. Oh, coisa boa! Eu posso e devo sim ser uma pessoa que cultiva a alegria. Basta de cara feia, basta de cara trancada, basta de gente precisando de socorro, porque não consegue se abrir para Jesus. Ele é de verdade o Senhor e o Salvador. Sejamos, pois, artífices da partilha. Quantas pessoas já morreram por estas chuvas? Quantas pessoas já perderam tudo e se perguntam: o que eu vou fazer da minha vida? E algumas dizem assim: somente em Deus. Pois bem, artífices da partilha, do amor, da unidade, da delicadeza e da paz, vivamos sim este tempo centenário, dizendo cada dia que passa: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos concede nesta vida. Amém.